O desafio do programa Viver é Melhor de hoje é falar sobre os caminhos para educar bem o paladar na infância. As crianças têm uma grande oferta de alimentos hoje, na escola, em casa, no supermercado, na farmácia, em qualquer lugar que você parar, você vai encontrar alguma coisa para comer. A qualidade é que nem sempre é melhor quando a gente pensa em saúde. E aí os pais se veem diante de muitos conflitos. Deixa ou não deixa? Até quando que uma criança pode comer um doce? Quais são os limites? Mas meu filho é magro, será que tem problema? Na edição de hoje nós vamos compreender mais sobre todo esse processo de aprendizado e o quanto ele é importante para a saúde das crianças. E a gente vai começar a conversa agora naquela fase em que a criança começa a conhecer os novos sabores. Envolver as crianças na escolha e no preparo de novos alimentos as torna mais propensas a decidir comê-los. É bom levá-las à feira ou ao supermercado para que ajudem a escolher os vegetais do almoço ou do jantar. Quando for prepará-los, dê a elas uma tarefa, como salpicar o sal, já separado na quantidade certa, ou mexer o molho. E a gente começa a entrar numa fase, então, que a criança tem que associar ao alimento não só que ela precisa comer para crescer, mas uma situação de prazer, de união com a família, de aprendizado. Isso é fundamental nesses primeiros anos de vida, a criança precisa ser apresentada dessa forma a esse hábito? Então é importante nessa fase a criança participar tanto do momento da alimentação, então ela sentar à mesa com os pais, né? Isso é interessante porque às vezes a gente ouve de famílias assim, mas meu marido chega tarde, né? E eu espero para jantar. Então nem que você dê o horário do jantar da criança em separado, no momento em que a família for estar sentada, ela também participar, porque ela começa já a observar o que os pais estão comendo, né, do que eles se servem, pode fazer nesse momento um outro pratinho menor para a criança, para ela segurar a talher, para ela mexer, para ela comer, né? E é importante que esse momento nunca seja um momento de estresse, né? Nessa fase que a gente está querendo formar hábito, que a criança se habitue à alimentação saudável, né? O interessante é você fazer ela ter o interesse pelos alimentos. E não aquela coisa que a gente, às vezes como mãe, né? Olha, come isso porque isso faz bem. Não pode, não vai deixar de comer. Porque se isso fica associado já a um momento de intriga, de dificuldade, a própria criança ela vai criando um bloqueio ao momento da alimentação. Então, quanto mais ela tiver a oportunidade de experimentar, de ajudar no preparo de acordo com uma certa idade, às vezes mesmo sendo um pouquinho menor, ajuda a mexer, né? Alguma coisa, ajuda às vezes a tirar o arroz da panela. A mãe já solta, segura a mãozinha da criança, põe na travessa onde vai a mesa, né? Então, toda a participação é válida. E aí é importante, que eu acho que assim, são dois detalhes importantes de falar, que um é de a gente não falar assim, olha, monta o prato, então de repente tem uma funcionária que trabalha na casa e ela vai fazer o prato. Então a mãe às vezes fala na frente da criança, não põe o brócolis porque ele não gosta. Não põe a beterraba porque suja o arroz e ele não gosta de beterraba. Esse verbo já é uma coisa que atrapalha a criança, porque ela ouve que aquilo é ruim, que já ela não gosta. Que não faz bem, ou que ela não gosta e que ela não vai comer. Então você afirma o não daquele alimento. E outra coisa é ter paciência, porque não é na primeira vez que a gente vai ofertar um alimento para a criança que ela vai gostar. Eu tenho lá em casa alguns legumes que eu sei que talvez meu filho vai rejeitar. Eu ponho no prato do mesmo jeito. Sempre pôr no prato, porque assim, em um primeiro momento ele vai falar que não gosta, no segundo ele vai ver você comendo, porque aí tem que estar no seu prato também, né? Aí ele vai experimentar e de repente ele fala, puxa, não é tão ruim, né? Mesmo que a criança não fale, ela vai tendo esse contato e ela vai habituando. Por isso que a gente ouve muito comentário de mãe, de vó, é assim, na minha casa não come vagem, vai na casa do amiguinho, fala que comeu uma vagem e adorou. Né? Por quê? Porque vê o amigo comendo, porque todo mundo na casa está comendo, ninguém vai pressioná-lo se ele não quiser comer, né? Ele vai participar ali da refeição, né? Então, é isso que a gente tem que trazer para casa. A criança às vezes experimenta de 6 a 10 vezes um alimento para ela gostar. O fato também de, às vezes, ter uma rejeição pontual a uma ou outra coisa, não é motivo de preocupação. É diferente você falar assim, olha, meu filho não come nenhum vegetal, e falar, ele não gosta de cenoura e de beterraba, né? Não gosta de abacate e o outro não gosta de tangerina.
Né? São coisas diferentes. Às vezes a gente fica assim, não gostou da cenoura? A pessoa faz cenoura a semana inteira e fala, não, a cenoura hoje assim, a criança vai pegando birra daquilo, né? Então, na realidade, isso a gente tem que ter um jogo de cintura e entender mesmo que a paciência nesse momento é a peça fundamental. Aí algumas alternativas vão surgindo e você, como especialista, pode dizer se está certo ou não. Esconder as coisas no prato, funciona? Esconder não. O que é interessante é você fazer preparações que contenham o alimento, né? Então vou dar de novo o exemplo da cenoura. Se eu quero adaptar, falar, bom, então vou introduzir a cenoura para o meu filho. Eu posso até fazer numa primeira vez uma cenoura picadinha que está lá totalmente aparente no prato. E aí, de repente, ele vai comer e para ele pode achar que a cenoura é muito doce. E não vai querer. Na próxima vez eu posso fazer a mesma cenoura picada misturada no arroz. Então não é um esconder que a criança não vê e come o alimento. É um esconder que ela vê que de outra forma aquele alimento faz parte e ele não tem tanto o sabor característico da cenoura. Porque às vezes a gente quer que coma cenoura e você fica pondo a cenoura cozida todo dia no prato. Ou você faz um omelete e põe a cenoura ali no meio. Fala, olha, eu pus a cenoura de outro jeito, vamos ver se assim você come, né? E aí, ou às vezes você deixa a criança comer e fala depois para ela, olha, você viu que tinha cenoura nesse omelete que eu fiz para você, nessa torta. Então, o esconder não é interessante, né? Aquela coisa de bater. Né? Então vou bater a couve junto com o feijão, porque aí, né, no come, feijão mas não vai saber. Não vai saber. Isso não é interessante, né? A gente tem até que idade para conseguir ensinar para a criança a gostar desses alimentos? Há um limite de idade? Não tem limite de idade. Eu vou até citar um exemplo pessoal, né? Assim, muita coisa eu aprendi a comer na minha fase de faculdade, né? Eu até brinco, nos primeiros anos de faculdade, eu falava, nossa, eu não sei como eu me formei neste curso, porque eu tinha uma alimentação que era, assim, não era totalmente desregrada, mas tinham coisas que eu não comia de jeito nenhum e que depois a gente vai habituando, às vezes por conhecer, né? Às vezes por reexperimentar, por isso que é importante não tirar aquele alimento da criança, porque às vezes você tenta inserir uma rúcula, que é mais amarguinha, né, aos 2 anos de idade, e o paladar da criança ainda é mais para o doce, para o sabor da fruta, para o sabor dos legumes mais adocicados. E de repente você oferece de novo aquilo aos 5 e ela acha gostoso porque é diferente, né? Então o importante é não criar essa coisa de, olha, não pode experimentar. E não é porque não gostou quando era pequeno que nunca mais vai comer. Vai gostar. Até porque a gente vê assim, um exemplo que a gente tem de formação. Primeiro que o paladar com a idade ele vai mudando, né? Um exemplo disso que é dito é que, por exemplo, os adultos gostam de café porque o paladar sofreu uma maturação que é favorável ao café. E de repente você dá o café para uma criança, para um adolescente, ele não gosta, mas na idade adulta ele pode adorar, mas porque teve uma alteração das papilas gustativas. Então também tem essa coisa dos nutrientes. O zinco é um mineral que altera o sabor. Então às vezes se eu tenho ou excesso ou deficiência, eu posso ficar com o meu paladar alterado. E numa fase não gostar de um alimento porque eu tenho as minhas papilas gustativas alteradas naquele momento. É um aprendizado importante que a gente percebe, então, que não há limite para a introdução de novos sabores. Mesmo os adultos que já têm aquela mania, não gosto disso, não gosto daquilo, dá para tentar de novo. A gente vai continuar falando sobre o assunto já. Peço licença à nossa convidada por um instante. Nós vamos já nos aproximando do momento ecumênico de preces aqui no Viver é Melhor. Sempre de hora em hora nós fazemos essa pausa para meditar, para rezar, para orar. De acordo com a sua tradição religiosa, de acordo com a sua filosofia de vida, você chama de um jeito diferente. Mas, acima de tudo, nós queremos a mesma coisa, que é trazer tranquilidade para o nosso coração, força, sabedoria para tomar as melhores decisões na nossa vida. E o que nós queremos é uma existência sempre melhor. É o nosso brado diário aqui no nosso programa, e não só para a saúde, mas para todas as áreas da nossa vida. E hoje, a nossa mensagem de fortalecimento tem como base o amor ensinado e exemplificado por Jesus. Trazemos o nosso livro de estudo no programa de hoje, Paiva Neto, e a proclamação do novo mandamento de Jesus, a saga heróica de Alzira Zarur na Terra, uma publicação da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, Divino Estadista. Trazemos, na preparação da prece de hoje, mais uma mensagem de autoria do jornalista Paiva Neto. Dedicamos a você que está nos acompanhando. A Bíblia Sagrada é a mesa farta em que, sob os auspícios do amor divino,
todos dele nos podemos nutrir.